Segundo livro de Samuel, capítulo 21, verso 1. Eu quero que você fique ligado na palavra. É sobre família, mas há uma revelação e várias revelações dentro da palavra. Se você não estiver ligado, o carro de fogo passa e você perde essas revelações de Deus. Aliança não pode ser quebrada. Aliança não pode ser quebrada um com o outro. Imagine uma aliança feita com Deus. Quando nós olhamos esse texto, é um texto muito forte, é um texto pesado. Imagine, queridos, 7 filhos de Saul sendo enforcados no mesmo dia. Imagine a mãe dos 2 filhos vendo seus filhos ali diante dos seus olhos sendo enforcados. Imagine a mãe agora dos 5 filhos de uma vez só sendo enforcados. Quando nós, amado, olhamos para esse texto, nós nos assustamos com Davi. Mas além de nós nos assustarmos com Davi, nós nos assustamos com Deus. Que Deus é este que permite enforcar 7 pessoas num dia só? Que Deus é este que permite uma situação desta acontecer? Sabe, querido irmão, nós não entendemos aqui, mas quando nós então vamos lá no princípio de tudo, e o princípio de tudo está lá em Josué capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 15. Quando nós vamos lá em Josué, nós começamos a entender o texto, nós entendemos o que Deus está falando, o que está acontecendo aqui neste momento. Sabe, querido, depois que Israel começa a vencer a guerra de Jericó, depois que Israel venceu a guerra ali também de Ai, eles partem para um lugar chamado Gibeão. E quando eles partem para aquele lugar, o povo de Gibeão começa a perceber o seguinte: nós seremos derrotados, nós seremos destruídos, o povo de Israel está vindo. Então eles têm uma estratégia, eles montam estratégia. Olha, nós vamos nos fingir, nós vamos nos fantasiar de um povo que está vindo distante de outras terras. E quando nos apresentar, nós iremos fazer uma aliança com Israel. Depois dessa aliança, nós iremos sobreviver. O que eles fazem? Eles vestem roupas velhas, sandálias velhas, comida velha, mofada, vinho velho, também já de muito tempo. E eles então se vestem desta forma. E diante dessa estratégia, eles vão até Josué, eles vão até os príncipes de Israel. E ali, querido, no capítulo 9, versos 5 e 9, fala sobre essa questão. E eles falam o seguinte: olha, nós somos um povo de uma terra muito distante. Ouvimos falar da sua fama, ouvimos falar daquilo que Deus fez no Egito, daquilo que Deus realizaram no Egito, e saímos a encontrar, para quê? Para fazer uma aliança com Israel, para fazer uma aliança com o povo de Israel. Josué, ele ouve, querido, os príncipes então ouve esta mensagem, como está escrito lá no capítulo 9, verso 15. Josué, ele sente paz. Josué, ele não vê ameaça. E ele então faz uma aliança para conservar a vida daquele povo. A congregação, os príncipes, eles fazem um juramento perante Deus em guardar e zelar pela vida daquele povo. E naquela época, querido irmão, a palavra de um homem se cumpria. A palavra de um homem permanecia, a palavra de um homem continuava, meu amado, no decorrer de geração. Só, querido irmão, aquele povo mentiu, aquele povo enganou. Eles não eram de longe,
Eles não eram distantes, era dali mesmo, era de Gibeão, fazia parte do povo dos amorreus. 3 dias depois, Josué, querido irmão, começa a descobrir a mentira. Josué começa a descobrir a farsa. Mas Josué já tinha feito aliança, Josué já tinha abençoado, Josué já tinha jurado por aquele povo. Josué manda chamar aquele povo. E Josué fala: olha, vocês sabem que eu posso destruir, eu posso aniquilar vocês. E eles falam o seguinte: não, permita que nós ficamos no meio de vocês. Nós seremos cortadores de lenha, nós iremos buscar a sua água, nós iremos ficar constantemente no meio de vocês. Sabe, querido irmão, de cara nós podemos tirar 2 lições importantes aqui no texto. No verso 14, diz assim: então os israelitas tomaram a provisão e não pediram o conselho ao Senhor. Preste atenção. Tudo que o povo fazia no deserto perguntava a Deus. Tudo que o povo ia fazer, a luta, a guerra, é para a direita, é para a esquerda, é para a frente, é para permanecer. Tudo que o povo fazia, pedia a direção de Deus. Mas de repente, querido, eles não pediram. Agora eles não pediram. Agora eles não questionaram nada. Mas por que, pastor Orlando? Porque parecia algo de paz, parecia algo tranquilo. Mas o que aconteceu? Eles olharam para a aparência. Cuidado, querido irmão, porque tem muito crente não vigiando, não orando, não jejuando. Tem muita gente fazendo aliança com ímpio, fazendo aliança com pessoas, porque infelizmente, querido irmão, essas pessoas olham pela aparência. Tem dinheiro, tem carro, tem fortuna. Eu quero ser amigo, eu quero amizade. Não, querido irmão, não olhe a aparência, não olhe a formosura. Nós precisamos perguntar ao Senhor se é da vontade dEle, se é do querer dEle, se é isso que Ele quer para nós. Mas pastor Orlando, a outra coisa, querido, que o diabo ele manipula a verdade. Eles manipularam, se vestiram de saco, se vestiram de pobre, de miserável, se vestiram como se estivesse andando no deserto por anos. E às vezes, querido, você não para pensar, você não para meditar que Satanás é mentiroso, que Satanás é enganador, que Satanás manipula as informações. Agora eu quero falar para você sobre aliança. Uma aliança, ela não pode ser quebrada. Uma aliança, ela não pode ser rompida. E às vezes nós não paramos para entender, querido irmão, que há grandes consequências quando nós quebramos uma aliança com Deus. Consequências de enfermidade. Tem muita gente sofrendo aí fora por causa de uma enfermidade, porque lá atrás quebrou uma aliança com Deus, quebrou o altar de Deus, destruiu os votos que fez com Deus e acha que vai sair impune. Não vai sair impune. Eu nunca vi alguém que quebrou uma aliança com Deus que se deu bem na vida. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas promessas, cuidado com os seus votos. Com Deus não se brinca, querido. E às vezes tem pessoas brincando com Deus, às vezes tem pessoas disputando, rancorosas, raivosas, porque infelizmente alguém feriu, alguém machucou e desfez a aliança com Deus. Quantas pessoas que eram para estar no altar,
Quantas pessoas que eram para estar na presença de Deus e hoje estão afastadas da presença de Deus, porque infelizmente quebrou a aliança. Mas pastor, e a aliança com o homem? Querido, não existe aliança no mundo espiritual de forma natural. Todas as alianças que nós formamos no mundo natural, seja com o homem, seja com promessa, seja com voto, você está aliançando com Deus. Até o seu casamento não é uma aliança com o seu cônjuge. A sua aliança é com Deus. Você vai no altar não fazer apenas uma aliança entre o homem e uma mulher. Você vai fazer uma aliança com aquele que criou o homem e a mulher. E por isso que nós vemos pessoas presas. Pessoas, querido, que não rompem, que não vai para frente, que não avançam, porque infelizmente quebraram a aliança com Deus. E quando quebra-se uma aliança com Deus, o céu se fecha, o céu se torna de bronze, o chão se torna de ferro, as bênçãos não chegam. E tudo aquilo que você planta não acontece, tudo aquilo que você planta não chega. Voltando ao texto, querido, fala assim: Deus tinha uma aliança com o povo de Gibeão. Deus tinha uma aliança. Israel também tinha esta aliança. Ministério de oração, fica comigo. Vocês estão entendendo, amém? E o que aconteceu? Tudo que vem de mão beijada, meu amado irmão, as pessoas não se comprometem. Aquele povo foi vivendo como se fosse a 13ª tribo de Israel. As bênçãos que caíam sobre Israel, eles escolhiam. As vitórias que eles caíam sobre Israel. E de repente aquele povo de Gibeão se tornou uma praga, se tornou um peso para com Israel. De repente Saul pensa o seguinte: esse povo não faz nada mais. Esse povo não busca água, esse povo não pega madeira, esse povo está de braço cruzado, esse povo se tornou um peso sobre Israel. Então eu vou destruir esse povo, eu vou matar esse povo, eu vou eliminar esse povo. E Esaú dá ordem então para que esse povo pudesse ser morto, pudesse ser executado dentro de Israel, gerando sangue. Davi agora, querido irmão, está finalizando o seu reinado. Davi agora sofre um ano de seca, um ano sem chuva, um ano sem nada. E quando Davi percebe que ficou um ano, não pode acontecer. De repente então vem o segundo ano. Segundo ano de céu fechado, de céu de bronze, segundo ano de chão, de ferro. Nada estava acontecendo, nada estava acontecendo. Você fica, deve ser uma coincidência. Mas de repente Davi entra no 3º ano, 3 anos consecutivos de seca, de céu fechado, sem chuva, sem colheita, sem abundância, sem prosperidade. E Davi então percebe: isto não é natural, isto é espiritual. Presta atenção, querido. Às vezes nós brigamos com Deus porque as coisas não estão acontecendo.
Às vezes nós questionamos Deus, querido. E às vezes tem situação que está travando a sua vida, que está amarrando a sua vida, que está amarrando o seu ministério, querido, que não tem nada a ver com coincidência, não tem nada a ver, querido, com natural, é totalmente espiritual. Davi como profeta, Davi como um homem de Deus, ele percebe o seguinte: tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo na minha vida, tem alguma coisa acontecendo em Israel que não está normal. O que ele faz? Ele vai orar, ele vai pedir ao Senhor o discernimento. Ele vai falar: Deus, responda-me, eu quero saber porque as coisas não estão acontecendo mais na minha vida. Deus falou: é culpa. Há uma culpa na família de Saul. Há uma culpa dentro da casa de Saul, porque ele matou ali os gibeonitas, e não era para matar, porque eu tenho uma aliança com aquele povo, e Israel tem uma aliança com ele. Sabe, querido, aliança é coisa séria. Juramento é coisa séria. Tem gente que mente, que engana. Tem gente que quer vender as coisas, vai na mentira, vai no engano, achando que aquilo ali, lá na frente, aquilo tudo vai travar a sua vida, a sua empresa, o seu comércio, a sua vida espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Doa a quem doer. A verdade do Senhor tem que prevalecer na vida do crente, tem que prevalecer na vida daquele que serve ao Senhor de maneira poderosa. Sabe, querido irmão, Davi então chama aquela pessoa que foi ofendida pela quebra de aliança, chama o líder lá do povo de Gibeão e fala: o que eu posso fazer? E de repente ele fala: olha, eu não quero ouro, não quero prata, eu não quero que você destrói as tribos, eu não quero que você mate ninguém em Israel, mas aquele homem que se levantou, ele precisa pagar. O que eu quero é apenas 7 homens daquela família enforcados. E aí, quando nós ouvimos que Deus é este, que rei é este, mas aí nós esquecemos, querido e querida, de uma coisa: quantos de Gibeão que Saul matou? Meu amado, minha amada, você precisa compreender, você precisa entrar no texto, e de repente, meu amado irmão, 7 homens são executados, 7 homens são enforcados no mesmo dia. A Bíblia, ela vai descrever, querido irmão, que de uma mãe são 2 filhos, de outra mãe são 7 filhos. Imagine o coração dessas mães, querido. Imagine o coração dessas mães vendo seus filhos enforcados por causa do erro de um pai. Quantos filhos recebem consequência hoje, porque um pai lá atrás desviou-se, porque um pai lá atrás quebrou uma aliança, porque o pai lá atrás preferiu o adultério, porque o pai lá atrás preferiu a soberba, porque lá atrás um pai preferiu o pecado do que a graça de Deus. Vocês estão comigo, igreja? O que é que eu paro? Sabe, querido irmão, querida irmã, aquelas mães estão chorando. Uma perde 2 filhos,
A outra perde 5 filhos, por causa da quebra de uma aliança feita por Josué, por causa de uma aliança feita ali por Israel. Esaú não quis saber da herança. Esaú quis manipular a verdade. Esaú quis ser autônomo. Esaú quis fazer as coisas conforme ele mesmo. E aí, querido irmão, a mãe de 5, ela chama Merabe. Merabe significa aumento. Merabe significa aquela que procede de um chefe, que é Deus. Que nome maravilhoso de uma mulher. O nome Merabe significa aquela que aumenta. O nome de Merabe significa aquela que é dona de um chefe, de um líder, que é Deus. De repente, Merabe, ela vê os seus filhos mortos. E ela vai para casa, desanimada. Tudo acabou. Tem mais jeito. Estou acabada. Estou destruída. Meus filhos foram tirados. Meus filhos foram arrancados completamente de mim. A outra mãe, querido, ela perde os seus 2 filhos. A outra mãe chama-se Rispa. Essa mãe, eu tenho orgulho dessa mãe. Eu vejo essa mãe ali naquele momento. Os seus 2 filhos estão mortos. Os seus 2 filhos foram enforcados. Os seus 2 filhos foram deixados para as aves comer, para as bestas feras do campo se alimentar. Mas aquela mulher pega um pano de saco, coloca sobre a pedra e ela deita. E com aquele pano ela começa a espantar ali, querido irmão, as aves durante o dia, durante a noite. Aquela mulher não dorme, aquela mulher não sai daquele lugar com um saco na mão, jogando ali as bestas feras selvagens para fora. Você não está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando na minha vida, querido. Aquela mãe, ela ficou ali. Aquela mãe, ela não saiu dali. Os seus filhos estavam mortos para os outros, mas para ela, os seus filhos continuavam a ser seus filhos. Pastor, o que você quer falar? Eu quero falar, querido irmão, eu quero falar para você que essa mãe mostra algumas verdades que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender o que Deus quer falar nas nossas vidas. Primeira verdade: mãe de verdade não abre mão do seu filho. Mãe de verdade não abre mão da sua filha. Aquela mulher, querido, a outra foi embora, a outra, tudo acabou, tudo está acabado, mas aquela mãe era uma mãe de verdade. Meu filho continua sendo meu filho, está pendurado, está morto, mas são meus filhos. Aves de uma vão tocar nos meus filhos, aves de uma vão comer os meus filhos eram príncipe, não vai ficar enforcado assim. Lute pelo seu filho, querido. Lute pelo seu filho. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu lar. Lute pela sua família. Não abra mão do seu filho. Ô papai, um dia você vai ligar assim.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mãe de verdade não abre mão do seu filho. Mãe de verdade não abre mão da sua família. Mãe de verdade não abre mão do seu casamento. Não abre mão do seu esposo. Aconteça o que acontecer, a mãe de verdade vai estar buscando o Senhor sempre. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Irmãos, nós temos que parar de ficar batendo palma para pregador de fora. Começar a saber que o dono da casa está na casa. Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que cria, é o Senhor que age, é o Senhor que manifesta de maneira poderosa. Segunda coisa, querido, cuidado com as aves de rapinas. Está atacando seus filhos durante o dia, na internet. Você, mãe, não conhece o que é o mundo, chamada internet, a prostituição, homossexualismo, espírito de morte, espírito de destruição, jogos que dominam a mente do seu filho, tirando dele uma unção de trabalho, colocando uma unção ali de um preguiçoso, de uma preguiçosa que jamais vai vencer na vida. Você sai para o seu trabalho. Quem vai tomar conta da sua casa? Quem está tomando conta do seu filho? Quem está educando o seu filho, a sua filha? Cuidado, querido irmão, com as aves, as bestas feras que atacam na noite. Você não sabe, querido, mas existe um espírito perturbador que age durante o dia na vida de filhos. Há um espírito perturbador que age durante a noite. Às vezes você acha que o seu filho está dormindo, e muitas vezes está acontecendo ataque mental, espiritual na vida do seu filho, porque o Espírito sabe a promessa que Deus tem para fazer na vida do seu filho, e vai atacar para matar, para roubar e para destruir. Mãe, pai, nós estamos numa guerra. Começou a fazer aqueles robôs bebê. Olha o mundo que nós estamos. As mães estão trocando um filho no colo pelo cachorro, pelo gato, e agora estão trocando por um bebê robô. Ser humano se achando que é girafa, que é cachorro, que é cavalo, que é régua. Isto é um domínio de Satanás contra a família, contra a casa, contra o lar. Mas eu quero dizer, irmão, está na hora das mães entenderem. Mães com joelhos dobrados, filhos levantados, filhas levantadas, filhas no altar do Senhor, filhos no altar do Senhor, filhos adoradores de Deus, filhas adoradores do Pai. Não abra mão da sua herança. A sua herança não é carro, não é caminhonete, não é casa, não é iate. A sua maior herança na face dessa terra é o seu filho, é a sua filha, é a sua descendência. Não abra mão.
sua casa, da sua família, dos seus filhos, corpo, alma e espírito, que eles venham se apresentar íntegro. Eu sei que você não entendeu, mas eu vou repetir. A sua herança não é carro, a sua herança não é trabalho, a sua herança não é casa, não é barco de pesca. É o seu filho, é a sua filha. Quanto tempo nós perdemos com coisas passageiras, achando que aquilo ali é a nossa maior herança. Não é. Não adianta você chegar no céu e perceber que o seu filho não está lá, que a sua filha não está lá. E se não está no céu, aonde que vai estar? Aonde? Decai com medeplai, reixaracou medeplai, xericam chumanai. Aonde que vai estar, querido? Não abra mão. Mãe, não pare de orar. Seu filho está distante, mas Deus pode encontrar, Deus pode buscar. Eu lembro do testemunho do Hércules. O Hércules, traficante, aviãozinho, chegava na sua casa todas as noites, malucão, doidão, maluco. E de repente, quando ele entrava dentro de casa, a sua mãe falava: entra, missionário. Ele falou assim: rapaz, eu que estou fumando, mamãe que está ficando doida. Entra, pastor. E ele doidão: mamãe está fumando um baseado mais forte que o meu. Estou doidão, está me chamando de pastor, de missionário. Mas ele não sabia que ela estava profetizando que aquele traficante, que aquele drogado, que aquele aviãozinho não seria mais drogado, não seria mais aviãozinho, seria o homem segundo o coração de Deus, que iria cantar em todo o Brasil, queria exaltar. Meu amado irmão, profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre a tua filha. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um profeta das nações, é um cantor, é um missionário. Se coloque em pé, igreja. Desperta, Senhor. Orecanto meneplai, shuricanturia manaba, shuricanto meneplai. Oh, desperta, papai. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer muito grande neste lugar. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Sensibilidade do Espírito, sensibilidade espiritual. Manarabashuri canturi manai. Aleluia. Cadê os louvoristas? Aleluia. Aleluia, Deus está na casa, querido. Não sei porque você não está sentindo. Deus está no centro, Deus está na casa. Aleluia, aleluias. Direito, menehare, cancho, manai. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja, faça conhecida no decorrer dos anos. Aviva, papai, a tua obra. Glória, 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 glória a Deus. Chequemeneco manai, ricomeneplachuricanturiabanai. Vamos adorar o Pai, vamos adorar o Filho. Vamos adorar o Espírito Santo, aleluias. Ai, comenehai, comeneplai. Riquerechai, chomeneplai. Aviva, aviva,
Aviva, aviva, Deus. Manarai reiko mene plashuriko maneriancho manai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode cantar, vamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, vamos. Adore igreja, adore igreja. Eu e minha casa serviremos. Cadê a noiva do Cordeiro?